Olá você, semana começando e estamos começando também mais um programa Dicas Tributárias. Um espaço onde eu procuro participar para vocês aquilo que eu adquiri de conhecimento ao longo da minha carreira, com uma forma de contribuir de uma forma positiva para a vida tributária de vocês. Vamos começar falando sobre a curiosidade dessa semana. Nos tempos passados não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje que permite ao fisco saber exatamente quanto cada um ganha, quanto cada um gasta. Então, os governadores, os governos tinham que ter alguma ideia criativa para poder cobrar impostos. Em 1696, na Inglaterra, criou-se então um modelo de riqueza. Então, as casas que tinham mais janelas é porque as pessoas que eram donas dessas casas tinham um poder aquisitivo maior. Então, começou a se cobrar um tributo com base na quantidade de janelas que cada casa tinha. Isso durou por 155 anos. Esse imposto só foi extinto em 1851. E o que aconteceu? As pessoas começaram, então, a construir casas com um número menor de janelas. Ou aquelas que já tinham muitas janelas, começaram a fechar janelas com tijolos. Hoje é possível, se você visitar o interior da Inglaterra, você pode ver naquelas casas dessa época, as casas com janelas fechadas com tijolos. E isso de fechar as janelas com tijolos e ter menos janelas nas casas, começou também a prejudicar a circulação do ar dentro de casa, então começou a surgir problemas de umidade, de doença e tudo mais. Então esse imposto foi abolido em 1851. Então você vê só como é que a coisa era bastante já, que o fisco já procurava sinais exteriores de riqueza para poder cobrar seus impostos. Bom, a gente, nessa sessão de vídeo, nós estamos falando sobre o planejamento tributário voltado para os impostos indiretos. Hoje, a gente vai falar sobre o último deles, que é o ISS. Nós já falamos sobre o IPI, falamos sobre o ISS, falamos sobre o PIS, falamos sobre a COFINS, e agora vamos falar sobre o ISS. São tributos que incidem sobre a receita, que vale a pena você fazer um planejamento sobre eles, porque, como eles incidem sobre a receita, eles fazem parte da sua precificação, eles fazem parte do custo, da formação do custo do seu serviço, do seu produto vendido. Então, é importante também você ter um planejamento sobre ele, porque aí você consegue ter uma certa competitividade em termos de preço. O ISS, como todos os demais tributos, ele tem uma ordem constitucional. Ele é autorizado pela Constituição Federal a ser criado pelos municípios, e os municípios não têm toda a liberdade, por exemplo, de definir uma lista de serviços que são tributados. Essa lista vem de uma lei complementar, que é a Lei Complementar 116, e é uma lista exaustiva. Então, todos os serviços que estão ali são tributados. Se conseguirem criar um serviço que não esteja naquela lista, não haverá tributação sobre ele. Então, os estados, os municípios também podem fazer alíquotas diferenciadas, mas os municípios não podem estabelecer alíquotas. As alíquotas também são estabelecidas por um órgão federal, e as alíquotas máximas e mínimas são ditadas por esse órgão. Então, essa lei começou a vigorar em 2003, ela é do final de 2002, e ela cumpriu o objetivo de acabar com a guerra fiscal que tinha naquela época. Quem é de São Paulo sabe que as áreas de Barueri, por exemplo, Barueri tinha um imposto de 0,25%. Enquanto os demais municípios ao redor tinham 5%. Então, existia uma série de empresas que estavam em Barueri sem, na verdade, estar ali lá. Quando isso aconteceu, o município de Poá estabeleceu uma lei também dizendo que as empresas que estivessem estabelecidas em Poá até o dia 31 de dezembro de 2002 teriam direito assegurado durante 10 anos de ter uma alíquota de 0,25%. Embora a lei complementar reduzisse essa alíquota para 2%, mas isso aí não era problema do contribuinte, era problema do fisco, ou municipal, com o Conselho Municipal, ou Conselho Nacional de Municípios. Então, o contribuinte não tinha nada a ver com isso, ele estava lá porque estava estabelecido a alíquota dessa forma. Na época, eu trabalhava numa empresa e nós colocamos uma das empresas do grupo em Barueri. Só que nós colocamos lá a empresa de verdade. A empresa tinha pessoas, tinha espaço físico, ela tinha todo um back-office, ela tinha toda a condição de fechar um contrato, uma empresa de leasing, dentro daquela empresa. Então, isso é importante, por quê? Porque no planejamento tributário tem muitas pessoas que faziam o seguinte, elas simplesmente criavam uma empresa
que era apenas um papel na parede, colocavam ela num desses lugares onde tinha uma tributação reduzida, mas efetivamente tudo acontecia fora dali. Acontecia no município de São Paulo. E o município de São Paulo começou a fazer uma fiscalização bastante severa sobre tudo isso. E no meu caso, eu fui criticado na época, quando eu disse que tinha que ter um determinado número de pessoas que devia estar lá de verdade. Então as pessoas da área comercial, por exemplo, achavam que isso era um exagero, que simplesmente a formalização da empresa lá já era suficiente, mas eu consegui vencer essa queda de braço e a empresa estava lá fisicamente e isso se revelou anos depois como sendo uma medida correta. Por quê? Porque nós recebemos uma fiscalização e o fiscal conversando comigo, ele queria ir ao andar onde supostamente ficaria essa empresa de leasing dentro de São Paulo, na Avenida Paulista. Falei, tudo bem, posso levar você lá. Ele foi lá, então eu falei, bom, você quer saber se a empresa de leasing funciona aqui? Não, não funciona. Falei, vamos fazer o seguinte, você sai daqui, você vai até Poá, você chega lá no nosso endereço como se fosse um cliente e pede para contratar, para fazer um contrato de leasing. Se você sair de lá com o contrato assinado, perfeito, a empresa está funcionando. Se você não conseguir, aí você tem razão, você vem para cá, eu com a gente. E foi o que aconteceu, ele não conseguiu fazer nada em relação a isso. Então, em matéria de ISS, não tem muita coisa que você possa fazer para planejar, mas tem cuidado que você pode tomar. Então, um deles é esse. Você quer ir para um lugar onde tem uma alíquota diferenciada? Então, Barueri ainda hoje tem 2% para a maioria dos serviços, enquanto São Paulo tem 5%. Agora, você quer utilizar a alíquota de Barueri? Então, vai para lá. Mas vai para lá de verdade. Coloque o seu estabelecimento lá, coloque pessoas lá, coloque as pessoas que sejam as pessoas capacitadas para prestar o serviço que você vende, de forma que se alguém for lá para comprar esse serviço, vão encontrar. Você pode ter pessoas em São Paulo? Pode, sem problema nenhum, mas você tem que ter as pessoas-chave do negócio naquele local. Fora isso, o que mais você pode fazer? Você pode também olhar para os seus contratos, porque eu já vi casos na minha vida profissional de clientes que tinham uma situação que tinha serviços com mercadoria. No entanto, não se fazia nenhuma separação em relação a isso. O contrato era redigido de forma a dizer que o serviço seria prestado assim, assim, assado, mas não tinha, por exemplo, que dentro da prestação de serviço tinha um componente de mercadorias. Isso também é importante, por quê? Porque você consegue, na hora de emitir a sua nota, segregar o que é serviço, tributar pelo ISS, e o que é mercadorias, tributar pelo ICMS. Tem muitos casos disso de fornecimento de mercadorias agregada à prestação de serviço. Então, você pode fazer essa separação, você pode olhar para a redação dos seus contratos e fazer de forma com que você tenha uma tributação exatamente sobre o serviço que você presta. E não simplesmente você tributar sobre tudo, sobre o montante de uma nota que tem mercadoria no meio disso. A outra coisa também que você pode fazer é a redação do próprio contrato, é também você separar, você definir o que é serviço e o que não é. Porque muitas vezes você está apenas no meio de duas pessoas, um cliente e um fornecedor, você está ali no meio intermediano e dependendo como tiver a redação do seu contrato, pode-se assumir que tudo que você faz é uma prestação de serviço. E você pode ter uma tributação cheia em cima de apenas um pedaço que pertence efetivamente a você. Então, o ISS é isso. O ISS é você ter cuidados com aquilo que você está fazendo em termos de localização, prestar atenção nisso, e também você olhar para a redação dos seus contratos, ver se eles de fato definem quais são os serviços que você presta para que você possa ter uma tributação adequada em relação a isso. Bom, esse era o papo de hoje. Espero que vocês tenham uma boa semana. A semana está começando. Talvez alguns venham aí de um feriadão prolongado, outros não tão prolongado assim, mas que tenham uma semana produtiva, uma semana bastante agradável e que Deus abençoe cada um de vocês. Nos vemos na próxima, ok? Um abraço, até lá. Tchau, tchau.